Bom, meus amigos, começamos a terceira aula do curso História do Brasil sem máscaras, a pátria além da ideologia, e esta terceira aula também tratará do descobrimento. Nas duas aulas anteriores, nós tratamos, respectivamente, dos preâmbulos do descobrimento e retrocedemos até a Batalha de Aljubarrota, que é de 1385, Exato. para mostrar uma nova etapa da história de Portugal e etapa na qual as querelas com Espanha se prolongavam. Elas tiveram uma culminância ali na batalha, mas continuaram posteriormente, estavam muito vivas ainda no tempo do descobrimento. Este procedimento não foi assim algo que nós fizemos ao sabor dos nossos próprios pareceres. Estamos aqui para passar a quem faz o curso os nossos clássicos. E eu vou mostrar um trecho aqui em que o nosso Varnhagen cita Dom João I, que é este primeiro rei da dinastia de Avis, a que aludimos nesta primeira aula. A segunda aula foi especificamente sobre o período de Dom Manuel I, chamado período manuelino, e nela nós mostramos como os portugueses que nos descobriram eram homens grandemente sofisticados. Lisboa era, naquela altura, uma das capitais mais importantes da Europa. Nós fizemos um paralelo desta Lisboa, que da aurora do século XVI, com a Roma renascentista, não foi, professor Sérgio? Certamente, certamente, e há uma passagem dos Lusíadas em que Camões começa por descrever a Europa e acaba em Portugal, quase cume da cabeça, e quando ele chega a Lisboa, ele abre a estância com esses dois versos: "E tu, nobre Lisboa, que no mundo facilmente das outras és princesa." Isso correspondia à verdade. A verdade, é verdade. Não era um nacionalismo barato de Camões, ele estava relatando... E claro, Camões estava também, força que se diga, estava se referindo a um período imediatamente anterior. Ao seu. Foi exatamente o período a que está se referindo o Sidney. Período o período manuelino. de esplendor, das descobertas e os anos que a elas sucederam. Ao passo que Camões, como nós sabemos, escreve os Lusíadas, suponho que na década de 60 do século XVI, porque os Lusíadas foram impressos pela primeira vez em 1572. E isso não era escrever, imprimir, tinha que passar por um processo, pela Inquisição, pela mesa censória, uma série de coisas. Eu suponho, portanto, que Camões terá escrito os Lusíadas já no tempo de Dom João III, na década anterior. Se é que já não tinha começado antes, o que também é muito possível. Porque o reinado de Dom Manuel I, ele se encerra em 1521. E então, assim, recapitulando, na primeira aula nós falamos sobre os preâmbulos do descobrimento, neste século, um pouco mais de século, retrocedemos até a Batalha de Aljubarrota. Na segunda, mostramos a grandeza de Portugal no período manuelino. E nesta terceira, nós nos reportaremos à descoberta em si, ou seja, a chegada dos portugueses àquela terra que hoje se chama Cabralha, ali no litoral da Bahia, terra que foi chamada também de Porto Seguro. Sim. Em abril de 1500, e para tanto, eu só vou lembrar de algumas coisas. Eu peguei aqui o primeiro volume da História do Brasil, do Pedro Calmon, e o primeiro volume da História Geral do Brasil, do Varnhagen. E o professor Sérgio trouxe aqui outra bibliografia, que já foi indicada nas duas aulas anteriores, que é o Descobrimento do Brasil, Capistrano de Abreu, esta edição da Civilização Brasileira. Em Capistrano de Abreu, evidentemente, encontram-se informações que também se encontram em Varnhagen e Pedro Calmon, mas o Capistrano também dá muita atenção às supostas visitas pré-cabralinas de outros europeus, de espanhóis, de franceses e tal. E, curiosamente, ele vai desmontando uma por uma. Quer dizer, o livro tem esse interesse. Capistrano de Abreu era, como muitos outros grandes historiadores do mesmo período que ele, do período anterior, era um autodidata. Mas
Era um homem de grande seriedade, era um homem que tinha aprendido alemão, tinha lido historiografia alemã de sua época e tinha métodos que, no seu tempo, sobretudo aqui no Brasil, eram métodos absolutamente em dia com o que se fazia na Europa. Ou seja, estava no alto padrão da cultura europeia do seu tempo. Sem dúvida alguma. E já tivemos oportunidade de dizer aqui, nessas aulas anteriores, que estes grandes pesquisadores, que são autores de obras obrigatórias, de obrigatória leitura para os estudiosos, sem a leitura deles, na verdade, nós teremos contato com a história do Brasil de segunda ou terceira mão. Eles compulsaram documentos primários, seja porque foram à Torre do Tomo em Portugal, seja porque, como no caso de Capistrano de Abreu se disse, trocaram correspondência com pesquisadores portugueses. Sim. E, portanto, o padrão de pesquisa deles é verdadeiramente, eu diria, de uma honestidade que hoje, infelizmente, não se pode dizer que seja tão encontradiça. E há uma outra coisa também que eu gostaria de acrescentar. A história de um Capistrano, de um Van Hagen, de um Pedro Calmon e também de outros, é uma história dos fatos. Não é o que se faz atualmente, com mais frequência do que seria desejável, uma história ideológica. Não é uma história, uma narrativa destinada a doutrinar politicamente de acordo com uma determinada ideologia. É uma história factual. Esses grandes historiadores estão empenhados em mostrar os fatos. Para isso, baseiam-se em documentos, no maior número possível de testemunhos documentais. E quando chega o momento de interpretar, eles interpretam, mas sempre à luz dos documentos. Eles não saem, eles não vão para uma espécie de meandro hermenêutico em que a opinião é a reitora, digamos assim, eu diria que é exatamente o oposto do que se faz atualmente sob o nome espúrio de história, porque a história não é um comício, talvez, não é? E o Van Hagen, ele nos lembra o seguinte, que este expansionismo português, ele começa realmente com Dom João I, que conquista Ceuta, e Portugal era um território muito pequenino. A expansão começa ainda naquele território que atualmente é Portugal hoje. Sim, quando a conquista do que sobrava ainda do território em mãos de sarracenos, em mãos de árabes. Eu creio que foi na época de Dom Sérgio II, que acabaram de ser banidos do Algarve. E o Portugal europeu, como também o Portugal insular, o arquipélago dos Açores e a Madeira, eram o reino de Portugal. Agora, é com Dom João I que Portugal vai pôr pela primeira vez um pé em África.